Boa noite, aqui é o canal Química Estratégica e vamos dar início aqui ao curso de Físico-Química. Esse curso ele vai abranger toda a disciplina de Físico-Química, mas eu agora, no início, eu vou fazer uma pequena revisão de alguns assuntos que são vistos, né? São estudados na Química Geral, e depois entrarei nos demais assuntos do programa de Físico-Química. Nesse vídeo eu vou falar da unidade de massa atômica e da massa atômica de um átomo, né? Porque logo em seguida, nas outras demais aulas eu falarei da massa atômica de um elemento, massa molecular, constante de Avogadro, mol, número de moles de massa molar. Nessa unidade de massa atômica, né? Os átomos são pequenos demais, né? Para ter sua massa individualmente determinada em balanças comuns. Então, o que aconteceu? No final do século XIX, os cientistas começaram a desenvolver um aparelho denominado espectrômetro de massa, que permite a comparação de massa de átomos e também de íons e de moléculas, com uma unidade previamente estabelecida. O que a gente deve observar é o seguinte: o grama e seus múltiplos e submúltiplos não são unidades mais adequadas para a massa de átomos, pois são unidades grandes demais para expressar essas grandezas, né? Então, por uma questão de conveniência, que tem a ver até com o complexo funcionamento dos espectrômetros de massa da época, foi escolhido como unidade de massa atômica 1/12 da massa do isótopo do carbono de número de massa 12. Então, nós temos aqui o átomo de carbono, que ele foi dividido em 12 partes iguais. E uma dessas partes, né, cada uma dessas partes é denominada unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica é a massa de 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12. No próximo tópico, além disso, né, eu estou demonstrando aqui, né, que fazendo uma comparação entre a massa do carbono e o átomo de magnésio, né, a massa do átomo de magnésio, a gente observa que o átomo de magnésio equivale a 2 vezes a massa do átomo de carbono. Ou seja, o átomo de carbono tem 12 U, né, unidades de massa atômica, e o magnésio 24 U. Dividindo-se 24 por 12, a gente encontra o valor de 2, né? Valor 2, número 2. Então, o carbono 12, ele foi escolhido, na verdade, em 1962 e é utilizado atualmente em todos os países do mundo. E essa unidade de massa atômica, ela tem uma massa, que é 1,66054 vezes 10, elevado a menos 24 gramas. Quanto à questão da massa atômica de um átomo, eu trouxe aqui uma tabela, que dá do livro do professor Canto, e que expressa muito bem essa questão da massa atômica de um átomo. Nós temos aqui a massa atômica de diversos átomos, berílio, flúor, sódio, alumínio, fósforo, né? Vários átomos, com a sua respectiva massa atômica. E vocês observem que, por exemplo, no berílio, a massa atômica dele é 9,012182 U. Só que, para o número de massa, o valor é arredondado, 9. A mesma coisa ocorre com o flúor, 18,998403, e é arredondado para 19. Então, logo aqui embaixo, né, isso aqui para todos os elementos aqui demonstrados, né? E logo aqui embaixo nós temos a forma, né? Esses valores aqui que foram escritos dessa forma aqui.
Agora, no próximo slide, eu tenho uma observação a fazer. A gente não deve confundir número de massa com massa atômica, né? Então, o que acontece? As experiências científicas demonstraram que a massa do próton e a do nêutron são próximas. No entanto, não são exatamente iguais. E que a massa do elétron ela é menor que a massa do próton e a do nêutron. Então, a gente observa que a massa de um próton é 1,007276 U. A massa do nêutron, 1,008665 U. E a massa do elétron, bem menor, 0,00549 U. Então, a gente observa que a massa do nêutron ela é maior. Agora, tem uma questão interessante que pode se perguntar assim, pode ser questionado, né? Por que a massa atômica não é exatamente igual ao número de massa? Então, qual seria a resposta assim, mais plausível? Seria porque as massas de prótons e nêutrons não são exatamente iguais, conforme demonstrado, né? E porque também existe a pequena contribuição dos elétrons. Aí, diante desse aspecto, eu posso dizer o seguinte, que além disso, quando os prótons e os nêutrons tomam parte do núcleo de um átomo, a massa total do conjunto é ligeiramente inferior à massa que esses prótons e nêutrons teriam se estivessem separados. Esse fenômeno, inclusive, em alguns livros aborda, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que inclusive é assunto mais para a universidade, que é um efeito chamado efeito de empacotamento. Então, o que acontece? Aqui, no slide anterior, a gente mostra o quê? Você tem a massa do berílio, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar do fósforo. 30973762 é a massa atômica, mas é aproximado para 31. O número de massa 31 e o número atômico do fósforo 15. Então, eu tenho aqui no final a tabela periódica, né, que mostra aqui os elementos químicos com os seus respectivos número de massa. Finalizo esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like. Se inscrevam no canal, que é muito importante. No próximo vídeo, na próxima aula, eu farei alguns exercícios já para treinamento, né, dos alunos, né, para fixar o assunto. Agradeço e uma boa noite.